teus pais, e eu te darei dias mais iluminados. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Tudo bem com você? Já deu para perceber que hoje o vídeo vai ser top. Jesus vai falar com você através do pastor Eliseu Rodrigues hoje. Hoje nós vamos fazer um react de pregações com ele. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu vou deixar o link na descrição para você se inscrever no canal. Bora pro vídeo? Paz do Senhor Jesus. Amém, pastor. Por favor, vamos meditar num texto da palavra de Deus que está no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Leremos alguns versículos, eu vou numerando e os irmãos irão acompanhando. O versículo 2 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram então a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Queridos irmãos, nós estamos iniciando um novo ano, que para quem tem esperança em Deus, é uma nova etapa, é uma nova fase, e existem fases que são determinantes. Você está com expectativa nesse ano? Ah, eu sei que você está. Eu sei que você está. Se você não tinha nenhuma expectativa, se prepara. Hoje Deus vai te dar um recado bem sussurrando no seu ouvido através da palavra dele. Se prepara. Espiritualmente, ideologicamente, no contexto político, nós sabemos de um sistema elaborado há tempos contra os princípios da igreja, como já avisava o evangelista Billy Graham. Todo esse sistema que se opõe aos princípios da igreja, a Bíblia chama de mundo. Qualquer referência à ordem bíblica que é dada ao povo de Deus para fugirmos da Babilônia. Sai dela, povo meu. Amém. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eita. Vós não sois deste mundo. Essas expressões não se referem ao cosmos, mas há um sistema mundano que se opõe a um sistema bíblico, porque a Bíblia ela é sistematizada em suas principais doutrinas: criação, queda, redenção
glorificação. Toda a Bíblia está fundamentada ou está construída sobre esses 4 fundamentos: criação, queda, redenção e glorificação. O Êxodo 20, há muitas lições. Eu quero dividi-la em 3, que para mim são as principais. E em cada palavra que nós entendemos como mandamento no capítulo 20, revela Deus e revela o nosso coração. Lembra, não se esqueça, por favor, do segundo fundamento sobre a qual toda a Bíblia está construída: a queda. Todos nós somos caídos. Verdade. Então, cada vez que recebemos, lemos, ouvimos um mandamento do Êxodo 20, Deus está dizendo: você é isso. Você é capaz de fazer isso. Você já nasceu com essa natureza em você. Mas se Ele está dizendo não faça, é porque Ele é diferente disso. Ele está acima disso. Ele transcende essa nossa capacidade humana de fazer essas malignidades escritas aqui. Esses textos perpassaram os anos. Alguém comentou que esses mandamentos formam um acontecimento único em toda a história da humanidade. Esse homem é brabo, né não? Fala aí. E a função desses mandamentos serem escritos em pedras, conforme foi no capítulo 33 e 34, Eu vou chegar lá ainda. era para que essas palavras fossem sempre presentes. Em qualquer momento que as tábuas fossem lidas, o povo que não esteve diante do Sinai estava vendo e ouvindo Deus nas palavras, falando com eles naquele momento da leitura. Assim como cada vez que a Bíblia é aberta e você diz: Deus está falando, a palavra de Deus está sendo lida. Assim como tem um livro para o registro, e só o Gênesis tem quase 4.000 anos, o Novo Testamento 2.000 anos, e você diz: Deus está falando agora comigo. Assim era com os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Onde eles chegassem, as pessoas entenderiam: Deus está falando agora. Esse é o simbolismo por trás da escrita na pedra. A madeira Aleluia. murcha, o papel se rasga. Então, num tempo primitivo, para se ter algo registrado por muito tempo, a segurança era na rocha. Então, essas palavras escritas em pedras faziam com que o povo entendesse, mesmo após do momento em que foram faladas, que Deus estava falando com eles no momento presente em que a pedra estava sendo lida. Glória a Deus. Qual é a primeira palavra de Deus aqui? Está no versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória aí? Eu sou o Senhor teu Deus. Papai está falando com você. Eita. Dá um glória. Versículo 3: Não terás outros deuses diante de mim. Então Deus se apresenta como o único Deus, e depois ele exige o culto só para ele. É ilógico cultuar a deuses que não são. E é para ser comum cultuar ao único Deus, porque só ele é Deus. Aleluia. Esse é o normal. Esse é o comum. Se só ele é Deus, o culto pertence a ele. Então, em primeiro lugar, os mandamentos apresentam Deus. Como é toda a Bíblia. A Bíblia é uma apresentação de um Deus perfeito. Glória a Deus. Então, os mandamentos não começam com proibições, começam com revelações. Versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. O Deus que está falando está se revelando como o Deus único que fala. Porque no Egito haviam vários deuses, mas agora, libertos do Egito, o Deus que fala se auto-apresenta. O versículo 1 diz: falou Deus,
E no versículo 2, eu sou o teu Deus. Ele Aleluia. fala. Esse Deus é diferente, ele fala. Glória a Deus. Eu sou. Por que ele sempre usa essa expressão? Eu sou. Ele está dizendo, eu sou início e fim. Eu sou o alfa e o ômega da história humana. Amém. Eu não recebi a vida de ninguém e não a transferirei para ninguém. Eu não recebi a divindade de ninguém e não tem ninguém para quem eu passe a divindade. Eu sou. O eu sou é o Deus que sempre é. Aleluia. Aí ele continua se apresentando. Eu sou o Senhor. Nós acostumamos em dizer, né? Eu amo o Senhor é bom, Ele é meu Senhor. E a gente gosta de cantar chamando-o de Senhor. Mas você já parou para pensar mais um pouquinho, que 10 segundos, sobre a palavra Senhor? Dono. Aquele que manda. Eita. Aquele que controla. Sou. Então nunca diga que Jesus é o seu Salvador se você não o tem como seu Senhor. Eita, eita, eita. Ele não é o Salvador de quem ele não manda. Eita, Glória, você pegou, hein? Aleluia. Ele não é o Redentor de quem ele não controla. Aleluia. Se ele não é Senhor, você é seu próprio Deus. Logo você não foi liberto, porque Eita. ser liberto por Jesus é mudar de dono. Meu Deus. Quem dizia para eles, eu sou o seu Senhor, era Faraó. Mas agora que são libertos, agora deixa a vida me levar. Não, eu sou o teu Senhor, quem manda agora sou eu. Então ele tira o fardo do mundo, do pecado e do diabo. Mas tem o fardo dele, é leve, é suave, mas é fardo. Glória a Deus. Ele continua Senhor. Então nunca se esqueça do que eu vou lhe dizer. Você é liberto das trevas, do mundo, do pecado, não de Deus. Amém. Ele é Senhor. É por isso que quando tu peca, ele te perturba. Confessa, 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 volta, 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 volta. É ele que manda. Tu vai entrar na caverna e diz, só sobrou eu. Eu estou aqui com você, Elias, na caverna. Você vai entrar no navio e quando estiver no bucho do peixe, tu vai entender que até no ventre do peixe, ele está te ouvindo orar. Porque ele manda em você. Aleluia. Ele se apossou de você. Eu sou o Senhor, teu Deus. Tem mais de 2 milhões de pessoas no pé do Sinai. E quando Moisés vai entregar essas palavras, ele tem que dizer, o Senhor diz, eu sou teu Deus. Peraí, seria mais fácil dizer, eu sou o vosso Deus. Seria mais fácil dizermos, ele é o nosso Salvador. Mas esse Deus que se auto-revela, ele se identifica como o Deus que te dá uma experiência pessoal e individual. Ele não diz simplesmente, eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele diz, eu sou teu. Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Ou seja, cada um daqueles que ouviam essas palavras estavam sendo convocados a obedecerem esse Deus. O que eu quero que você entenda é, Jesus não está simplesmente dos céus vendo a igreja sede Vila Nova. Não, ele está vendo o culto de cada um de nós. Eita, Glória. Não falei que Deus ia falar com você através do pastor Eliseu Rodrigues? Eita. Esse react está de lá. Ele está sondando o coração de Deus. cada um de nós aqui hoje. Isso é uma experiência pessoal. Como Jó disse, meu Redentor vive. Como Daniel disse no capítulo 6 do livro que leva seu nome, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Como Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá as nossas necessidades. Eu sou o teu Deus. Porque Deus considera cada um deles valioso ao ponto de dizer, eu não sou Deus só de Moisés, Arão e Miriam e Josué. Eu sou o Deus de cada um de vocês que eu libertei da terra. Eita, Glória. Primeiro, os mandamentos revelam um Deus. Quer conhecer Deus? Quero, pastor. Vá ler Bíblia.
A palavra de Deus revela a Deus. Ah, pastor, sou cego. Tem a Bíblia em áudio na voz do Cid Moreira. Aí você põe lá no YouTube e escuta a palavra. Eu estou falando isso aqui porque eu preguei uns 4 anos atrás, pastor, perto de Anápolis, não sei o nome da cidade. Aí claro, faltou preparo da minha parte para pensar por esse lado também. Eu pregando sobre a importância de ler as Escrituras e estudar as Escrituras. E sempre eu falava, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia, medita nas Escrituras e tal. Aí um senhor me chamou no final da pregação e disse, não gostei de sua pregação, não. Falei, o que foi que eu fiz? Me apresente alguma coisa para eu melhorar. Ele, você fica mandando a gente ler Bíblia e o cego? Falei, é verdade. E quem não sabe ler? Falei, é verdade, o senhor está certo. Então o pregador, irmão, tem que pregar pensando em tudo. Claro que ele nunca vai conseguir. Aí tu escuta eu, depois tu escuta outro e a gente vai se completando. Gostei, pastor. Gostei, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, às vezes a gente não se atenta para os pequenos detalhes. Mas é igual ele falou, um vai completando o outro. Talvez o que ele vai falar aqui, outros não vão falar. Mas talvez o que outros não vão falar, ele vai completar. Então a gente vai se completando. Por isso que a gente é corpo, né, irmão? Nós somos corpo. O corpo é isso, se completa. Quer conhecer Deus? Escute as palavras dele. Escute as palavras dele. Medite nas palavras dele. Porque pelo que eu falo, você me conhece. Hoje eu falei uma coisa, aí a Luana fez assim, te conheço. Ou seja, pelas nossas palavras, nós vamos estabelecendo comunhão, conhecimento. Assim é com Deus. Quer conhecer Deus? Medite na palavra de Deus. Amém. Segundo lugar, os mandamentos revelam a proteção de Deus. Primeiro, Deus protege o culto. Quando ele se revela nos versículos 1 e 2, ele diz no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Aleluia. Deuses são adorados, ele é o único Deus. Aí ele fala, não terás outros deuses diante de mim. O que ele está dizendo é, eu estou protegendo o verdadeiro culto. Glória Logo, a Deus. quando ele protege o culto que pode ser dado aos falsos deuses, ele está nos protegendo de sermos falsos adoradores. Amém. Deus guarda, irmão, Deus tem zelo pelo culto. Glória a Deus. É por isso que nós, quando vamos pregar, trememos. Verdade. Você viu a dificuldade que estava o pastor Josué em tentar fazer alguma mudança em horários de culto? Eu percebi. Não é fácil. Não é fácil. Dirigir um culto, conduzir o culto, a equipe de louvor. Por mais prática que tenha com a música, a adoração está acima da música. Eita. Sim ou não? E ali eles sabem que precisam conduzir a igreja na adoração. Por quê? Porque culto é algo que Deus protege. Deus tem zelo de culto, Deus tem ciúme. É por isso que o Espírito nos capacita a ter uma vida cultica. Para que o culto aqui seja resultado do que somos onde estivermos. Eita. Por isso que Jesus disse em João 4 que o culto deve ser feito em espírito, vindo do interior pela ação do Espírito. E em verdade, pelo poder da palavra. Então Deus protege o culto dizendo, além de mim, ou em acréscimo a mim, ao meu lado, ninguém no culto deve chamar mais atenção do que o nome de Deus. Aleluia. Do que a pessoa de Deus. Nada no culto deve brilhar mais do que o nome dele, a glória dele, o poder dele. Não terás outros deuses diante de mim. Deus protege o seu nome, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que Deus está dizendo isso? Porque o maior desejo de Deus é honrar o nosso nome. De que modo? Escrevendo-o, mantendo-o no livro da vida. Mas em contrapartida, nós não temos esse mesmo desejo de honrar o nome de Deus. Porque somos caídos. Aleluia. Segundo o fundamento sobre o qual a Bíblia está construída. Verdade. Queremos o nosso nome. Queremos a nossa história. E às vezes para isso desprezamos o nome de Deus.
Temos medo de ofender aqueles que todos os dias ofendem Deus. E aí deixamos o nome de Deus ser escarnecido. Quando em 2 Samuel 12, Davi estava em pecado, desviado, sem confessar seu pecado. Quando Natã veio a ele e lhe exortou, Natã disse: por sua causa, o nome de Deus é blasfemado. Ai, Jesus. Aí Davi cai de joelhos e sente o peso dessa palavra. Quando em Josué 7, Acã peca, Josué vai orar e diz: Deus, por causa do pecado deste homem, o seu nome está sendo envergonhado dentre os povos. Eita. Forte, hein? Ainda bem que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, que quando a gente for orar, a oração deveria começar: santificado seja o teu nome. O que é tomar o nome de Deus em vão? É permitir que o nome de Deus seja arrasado como um campo de ruínas. Essa é a imagem hebraica para o em vão. Segundo, usar o nome de Deus para encobrir o mal, para encobrir o engano, para encobrir a falsidade. Foi feio, foi errado. Em nome de Jesus, não fui eu. E foi. Usa o nome de Deus em associação com feitiçaria, que é religiões ocultas ou até o uso de drogas ilícitas. A produção de Lutero desse texto é traduzida em latim assim: não conduza o nome de Deus de modo inútil. É o nome santo. E como é que eu faço isso, pastor? Lembre-se que cada vez que você for falar sobre o nome do Senhor, lembre-se do dono do nome. Aleluia. O meio de usarmos o nome de Deus em vão é que qualquer coisa vira profecia. Por quê? É só colocar o nome de Jesus. Colocou o nome de Jesus, virou profecia. É invencionice da cabeça, é empolgação nossa, é até mentira do profeta do Pix. Mas porque usou o nome de Jesus, aí a gente dá credibilidade. E Jesus ensinou: quando fores orar, orareis em meu nome. Em meu nome. O que é falar em nome do pastor Josué? Primeiro, é aquilo que ele mandou. Segundo, é aquilo que ele deseja. E a interpretação óbvia é aquilo que ele falaria. Se o que eu estou orando diante do Pai e uso o nome de Jesus para isso, sem conhecer o que Jesus oraria, o que Jesus pediria, sem conhecer as pregações de Jesus, eu vou estar usando o nome do Senhor Jesus em vão. Fato e verdade. É como se você estivesse pedindo algo lá na tesouraria, sem que o pastor Josué permitisse. Eu estou aqui em nome do pastor Josué para pedir um checão de tanto. O obreiro iria dizer: não conheço tu e eu não tenho autorização para fazer isso, porque o pastor Josué jamais pediria tal coisa. É por isso que há tantas orações que você diz: Deus não responde. E eu uso tanto o nome de Jesus. Aí Jesus olha e diz: em vão, eu não mandei tu pedir isso? Eu não pediria isso? Meu Pai não será glorificado com o que você está pedindo? Se você não conhece o Evangelho, se você não conhece as pregações de Jesus, nós sempre usaremos o nome de Jesus em vão. Eita, verdade, hein? Os mandamentos revelam Deus protegendo a devoção familiar. Versículo 8. Lembra do dia de sábado? A palavra sábado é feriado, descanso. Lembra da pausa? É um tempo de encontro familiar.
Olha como o texto continua: nem tu, nem teu filho, nem tua filha trabalhará. Deus estava chamando o povo, após trabalharem 6 dias, um único dia, lembrem de mim. Vocês passaram 400 anos no Egito, trabalhando toda hora. Agora eu libertei vocês. Vocês continuarão trabalhando, porque eu não tenho compromisso com o preguiçoso. Mas eu quero um tempo em família para culto ao meu nome. Amém. Libertei vocês, mas eu quero um espaço na vossa agenda para se lembrar de mim. Aleluia. Porque para algumas pessoas, seu trabalho se torna seu Deus. Aí eu queria saber de você o seguinte: o que você acha, o que você pensa a respeito do culto na igreja, em cultuar a Deus em comunhão com os irmãos? Porque hoje nós vemos muitas pessoas que só ficam na internet, né, adorando a Deus na internet através dos vídeos, da forma que eu até estou fazendo aqui essa reação de vídeo. Mas eu queria saber de você o seguinte: o que você acha sobre o culto na igreja, a comunhão dos irmãos? Fala nos comentários aí para nós. E de congregar. Deus nunca abriria uma porta para te fazer escapar dele. E às vezes o método de Deus te trazer de volta será fechando a porta. Vai doer, mas ele não vai perder você, porque ele prefere ferir você do que perder você. Lembrem de mim. Se reúnam em família. O sábado é exemplo de misericórdia. Seu servo, sua serva, seus animais não trabalharão. Permitem que eles descansem. O sábado é o aperitivo da eternidade. Por quê? Porque quando você lê Gênesis 1, foi tarde e manhã, primeiro dia. Foi tarde e manhã, segundo dia. Foi tarde e manhã, terceiro dia. Foi tarde e manhã, quarto dia. Foi tarde e manhã, quinto dia. Foi tarde e manhã, sexto dia. Mas o sábado não tem foi tarde e manhã. Porque o sábado em Cristo é eterno. Aleluia. O descanso em Cristo é eterno. A paz aleluia. Em Cristo é interna. Glória a minha a Deus. paz eu vos dou, e o mundo não pode dá-la como eu a dou. Aleluia. Hebreus capítulo 2, capítulos 2, 3 e 4 dizem que quem recebeu Jesus entrou no descanso divino. Há uma segurança na sua alma. Essa segurança é a paz. Que segurança é essa, pastor? Sou filho de Deus, sou salvo em Cristo Jesus. Se a trombeta tocar, eu subo, e se eu morrer, eu também subo. O sábado é um aperitivo da eternidade. Os mandamentos protegem. É Deus protegendo. Versículo 12, Deus protegendo pais e filhos. Honra teu pai e a tua mãe. Só que às vezes esse versículo é lembrado para os pequenos. Filho, honra papai, honra mamãe. Mas seu pai está vivo, sua mãe está viva, e você nunca deixa de ser filho, apesar dos acréscimos normais da vida. Honra teu pai. Tem um processo da vida quando você se casa. Aí o texto não é obedece. Por isso que Efésios 6 manda obedecer e honrar. Debaixo da tutela do pai obedece. Se tornou de maior é honra. E o texto aqui é honra, porque é para todos. Tanto pequenos quanto grandes. Quanto menores, tanto menores quanto maiores. E quando você lê o Gênesis, você percebe aqueles que desonraram seus pais. Os irmãos de José, Esaú. O texto é histórico. Não façam como eles. E tem a promessa de ter vida prolongada, que aqui é um sentido figurado. Vida prolongada é dias melhores, dias abençoados. Dia prolongado, se você já foi em algum país da Europa, tipo Suíça ou Austrália, que em alguns momentos o sol brilha mais sobre o país,
Um dia prolongado é dias com mais luz. Honra teus pais, e eu te darei dias mais iluminados. É um mandamento que se aplica até além da sepultura. Porque é honra, é valorização do nome. Honrar é dar peso. Nossa geração precisa entender que Deus nos estabeleceu debaixo de autoridades. Há uma anarquia sendo estabelecida. Eu não sei se você percebe que a maioria de jovens e adolescentes que fazem sucesso em TikTok e YouTube, que são até chamados de influencers, são jovens e adolescentes que brincam até de modo desrespeitoso com os seus pais. Isso dá like. Verdade. Isso dá dinheiro. É rir da história. É desrespeitar quem já viveu o meu futuro. Deus está protegendo tanto o pai, quanto os pais, quanto os filhos. Porque os filhos que honram seus pais também estão protegidos. Eu te abençoarei. Eu te darei dias com mais luz. Amém. Honre teu pai e tua mãe. Deus protege a vida. Versículo 13. Não matarás. Não estragarás a vida na comunidade em que te coloquei. Aqui Deus está se referindo à morte ilegal. Porque já vi gente usar isso aqui na internet, os pregadores da net, os netcrentes, para a polícia. Não quer morrer, é só não ir para cima da polícia. Se for, leva bala. Não matarás. Não assassinarás. Deus está contra a morte ilegal. Que se a polícia praticar, também está quebrando esse mandamento. O que Deus está fazendo é proteger a vida. E outra, eu preciso tocar nesse assunto aqui. Nós cremos que a partir do momento da concepção, o ser humano já é criação de Deus no ventre materno. É obra do Criador, é objeto do seu amor. O Salmo 139 diz que Deus já enxerga, Deus já vê. Nenhum homem é livre para impossibilitar deliberadamente a concretização da vida ao abortar. A Bíblia não dá legitimação alguma ao ataque à vida, nem a própria, nem daquele que está por nascer. Quando a mãe, a vida da mãe está sendo ameaçada, aí os irmãos sabem que o médico tem aquilo que os homens da medicina chamam de culpa ou não culpa. Aí, nesse caso, o aborto entra no campo da exceção. Mas sabemos que nunca, jamais, exceção pode se tornar regra. Deus é Deus de vida. Deus protege a vida. E abortistas que lutam por essa causa são assassinos diante de Deus. Fato e verdade. Concordo com ele. E você concorda com ele? O que você acha em relação ao aborto? Essa questão tão polêmica aí. Você é contra ou a favor? Se você é contra, claro, simplesmente falar, mas se você é a favor, coloque aí nos comentários qual é o motivo que você é a favor. E por que você é a favor? Pastor, e nós? E nós que estamos na graça? Em sua interpretação do não matarás, o Novo Testamento, principalmente Jesus e João, dizem que odiar é matar. Odiar é assassinar, é homicídio. Então, para Cristo, o amor, na graça, no caminho da vingança, no desejo da derrota, na projeção da queda e da miserabilidade do outro, eu já sou assassino. Mateus 5, 21. 1 João capítulo 4, versículo 20. Deus protege a vida. Mas Ele protege dando essa palavra para que a igreja pregue, para que a igreja anuncie. Os mandamentos, irmãos, é Deus protegendo o casamento no versículo 14.
não adulterarás. O que é o adultério? Qualquer relação íntima com terceiros. O casamento é um presente divino dado ao ser humano e é um presente exclusivamente total entre homem e mulher. Para nós que lemos as escrituras, o que passar disso não é casal, é dupla. Aí depois edita, senão eles derrubam o canal da igreja. Deus colocou no ser humano o anseio por Deus, originalmente, lembre da queda. Então antes da queda é assim, era para ser assim. Toda relação fora de homem e mulher é pós-queda. É efeito do pecado no mundo. É a rebelião do homem contra Deus. Isso que eu gosto de homem inteligente, né, mano? Os caras têm a manha, né? Eu vou ouvir uma pregação dessa da Originalmente. Aí o Wilson fica toda hora parando, né? Mas é a minha função. Deus colocou no ser humano a atração pelo sexo oposto. Meu Deus. Qualquer coisa fora disso é a prova de que o nosso mundo foi quebrado pelo pecado. Deus não projetou o casamento a 3. Deus projetou o casamento a 2. E no casamento os dois se tornam vai falar um. Aí no adultério, o terceiro envolvido faz com que os dois que haviam se tornado um se separem ou se quebrem e se tornem 2 novamente. O adultério gera a divisão. O adultério não rouba a vida como o não matarás. O adultério não rouba a vida como o assassino, mas ele tira do outro uma parte. Uma parte que Deus lhe concedeu para lhe tornar completo. Usando o exemplo de Davi, porque Davi quebrou quase todo isso aqui no pecado com Batseba. De novo, em 2 Samuel 12, quando Natã vai corrigir Davi, Natã chama Davi de ladrão por detrás da parábola que ele usou para exortar Davi. Porque o que Davi cometeu foi um roubo, pegando a ovelha de um homem que só tinha aquela. O adultério de Davi foi um roubo, é blasfêmia. De Davi não, de qualquer pessoa. É uma destruição de uma comunhão que Deus promoveu. É uma ofensa contra um cônjuge. É a interrupção de uma parceria. É o fim da fidelidade. É uma afronta à palavra de Deus. Desculpe-me, queridos, mas eu não posso fugir do que acontece na nossa geração. E é uma luta contra a igreja, contra os nossos princípios. E só a palavra nos protege. 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo, antes de falar do arrebatamento, ele exorta contra a imoralidade sexual. E ele diz que quem peca contra seu irmão, usando a imoralidade sexual para isso, Paulo conclui assim: Deus será o vingador de quem sofreu pela imoralidade. É brincadeira isso? Eita! Isso é muito sério, pastor. Deus se levanta como o vingador dos feridos pela deslealdade. Lutar com o homem é um nível de guerra. Deus odeia quebra de aliança. Não é comum, não é normal, não é natural. E que o sangue de Jesus nos purifique, nos cubra, nos livre. Que Deus revista a sua casa para que não entre essa imoralidade, esse desrespeito, essa quebra de aliança. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que a sua casa ela será revestida pelo sangue de Cristo. Aleluia. Estou caminhando para a conclusão. Deus protege o fruto do trabalho. Versículo 15. Não furtarás. Jeremias 22, 13. Tiago capítulo 5, versículo 4. Diz que quem usufrui do trabalho do próximo, sem pelo menos lhe oferecer o pagamento devido,
Você é devedor quando usufrui do trabalho de alguém. Se você não paga, você é ladrão que rouba sem arminha, furtivamente. Por isso está escrito: não furtarás. Aquele que rouba furtivamente. Só que tem um jeito. Quando eu estresso, eu tenho que acalmar para ver se eu falo de outro modo. Já tem muita polêmica em cima de mim. Jesus proibiu os filhos de declararem que o dinheiro que eles usariam para cuidar de sua família, primariamente direcionado aos seus pais, Jesus proibiu que aqueles que têm a posse para cuidar de sua família desvie essa posse para dar na mão de religiosos que são cães, lobos, falsos líderes. Marcos capítulo 7, versículo 11. E a desculpa por detrás dessa prática de tirar da família para ajudar a obra é ajudar a obra. Então a esposa sofre, os filhos sofrem, os pais sofrem, mas o meu pastor disse que eu tenho que dar tudo. Jesus proibiu. Isso é roubar furtivamente os incautos. É tirar a honra do trabalhador. Eita. Jesus disse que isso é pecado. Então, qualquer comunidade religiosa que exija que seus... Eu não estou falando de ensino. Eu não estou falando da Bíblia aberta, o ensino do dízimo, oferta, a honra ao Senhor. Mas qualquer religião, comunidade religiosa que recolha os bens de seus membros, lhes restringindo de cuidar de sua família, tirando-lhe a sua subsistência, são violadores do mandamento: não furtarás, são ladrões. Eita. E tá na moda aí agora, parecem feiticeiros. Manda seu pix que eu estou jogando a carta. E tem crente lá comentando: fala comigo, Senhor, abra a Bíblia. Não, mas é que eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir a voz de Deus de modo audível. Leia a Bíblia em voz alta. Cresce, bebê. A maior profecia está aqui. O maior profeta está aqui. A palavra de Jesus. Pastor, mas não pode doar? Deve. Mas a gente tem que doar sem doer. Paulo diz com alegria. Deus protege a honra. Versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é um falso testemunho contra alguém? Mentira! Não minta contra o próximo, porque a maioria de nossas conversas se tratam de outras pessoas. Sim ou não? Sim. Aí eu pode falar sim ou não? É claro que é. Sim. Aí eu te pergunto: é verdade ou mentira? O quanto dessas conversas melhorarão a vida do próximo? Ou lhes diminuirão a honra? Esse mandamento vem de Deus para eu não mentir contra o próximo. Então, se eu minto contra alguém, eu estou pecando diretamente contra Deus. O que é mentir? Eu anotei aqui para ficar bem filosófico. É negar a verdade por motivos egoístas. É subordinar a verdade ao meu próprio interesse. Mentir é trair. Mentir é contribuir para a destruição do outro. Mentir é tagarelar irrefletidamente. É quebrar o 9º mandamento. É ser inimigo de Jesus, porque Ele é a verdade.
Eita. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Me ajuda, ele é Essa pai foi da... forte. Então a mentira tem um pai. Só que a Bíblia não diz que Jesus é pai da verdade. Ele é a verdade. Por quê? Porque verdade é a essência. Ele é. A mentira não é a essência, tem que ser inventada. Então se teve que criar, se teve que ter alguma invencionice, há um pai por trás. E se é contra alguém, é o diabo que financia a palavra que sai de sua boca. Efésios 4:25 diz: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Provérbios 14:25: a testemunha verdadeira salva vidas. Último lugar, Deus protege o coração. Versículo 17: não cobiçarás. Me ajude e diga: não cobiçarás. Não cobiçarás. O que é a cobiça, pastor? Inveja. Pastor, o que é uma pessoa cobiçosa? Na maioria das vezes é a pessoa invejosa. A Bíblia não está mandando matar o seu desejo, todo tipo de desejo. Ela está mandando você submeter o seu desejo à palavra. Submeter seus desejos às escrituras. O que é a inveja? Atitude interior que destrói até uma comunidade. E o que faz nascer a inveja no coração de muita gente, lembra que eu disse na introdução da nossa crise política e ideológica? Dentro dessa nossa crise política tem uma ideologia de que todos são iguais desde o nascimento. E são dignos e merecedores e têm os mesmos dons, valores pessoais e oportunidades. Que ideologia é essa? A ideologia da igualdade. Essa ideologia da igualdade é a raiz das invejas. Por quê? Porque se a ideologia diz que todo mundo é igual, por que eu não tenho o que ele tem? Por que eu não tenho o que ela tem? E aí, irmão, começam as perguntas, começam as comparações. Nós nos comparamos com os outros, ao invés de nos compararmos conosco e perguntarmos: eu estou no mesmo nível de antes? Eu estou melhor do que antes? Porque amanhã eu quero estar melhor do que hoje. Se a gente fica se comparando com os outros, se não formos libertos pelo sangue de Jesus, aí nasce a cobiça, nasce a inveja, ao ponto de destruir o casamento do próximo, versículo 17, destruir a empresa do próximo. Por isso que diz: não cobiçarás o servo, a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O invejoso não quer que você tenha o que você tem, porque para ele, no mínimo, vocês dois deveriam estar no mesmo patamar. E às vezes nós cobrimos crentes preguiçosos na igreja. Todo mundo aqui é igual. Não é não, tem gente feia, tem gente bonita. Tem gente que fede, tem gente que cheira. Não tomar banho. Quando Saul desonra Samuel, Samuel olhou para ele e disse assim: Deus escolheu outro melhor do que você. E você que levanta a teoria de que todo mundo é igual, esquerdista, Deus sempre tem os primeiros, sempre tem quem ora mais, quem trabalha mais, quem estuda mais. Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Nananina não. Vão em quem vende e comprai, para não faltar para nós. Tchau, vazei. Respeite o trabalho do outro. Respeite a história do outro. Então decida não invejar. Decida não cobiçar. O melhor é você se submeter à história dele. Cola nela. Aprende com ela, aprende com ele. Mas tentar tirar sem pagar o mesmo preço que foi pago, você está quebrando esse mandamento. Você está cheia de cobiça. Você é invejosa. Você é invejoso. Você precisa parar de comparar e começar a agradecer. Agradecer pelo que Deus te deu. Agradecer pelo que Deus tem para você. E agradecer pelo que Deus deu para alguém perto de você.
Quer começar a vencer a inveja? Glorifica Jesus pela sabedoria do outro, pelo carro do outro, pela casa do outro, pela roupa dela. Glorifica pela roupa dela. Miga, como você está chicosa. Aleluia. Um dia eu vou chegar nesse nível, miga. É para as irmãs isso aqui. Homem não tem migo, não. Pare de comparar e comece a agradecer. Ou confessa: Senhor, eu estou com inveja. Por quê? Porque eu não estou feliz com a vitória dele. Eu não estou feliz com a vitória dela. Me perdoe. Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Último lugar, diga glória. Pesada essa mensagem. É pesada essa mensagem. Eu sei que é pesada. Bora começar o ano assim. Eu acho que é por isso que já me colocaram o primeiro pregador do projeto. Bora começar assim. Último lugar. Você canta aquela: então liberta-me de mim. Pode vir. Que agora a gente vai respirar, né, irmão? Escute o que eu vou lhe dizer. Lembra da queda? Que é o segundo fundamento sobre o qual a Bíblia está construída. Agora você vai lembrar do terceiro, diga redenção. E vai lembrar do quarto, diga glorificação. Glorificação. Sabe por quê, irmão? Eu disse no início, eu vou repetir para a gente concluir. Quando Deus diz não terás outros deuses, é porque todos nós aqui somos capazes de levantar substitutos para Deus. Não é abandonar Deus, mas é ter outras coisas que me alimentem. Diante de Deus até. Eu sou crente, mas eu consigo maratonar na Netflix em 15 dias, em uma semana, em 3 dias. Mas eu não consigo nesses mesmos dias ler um capítulo da Bíblia. Eita glória! Nós temos a facilidade de levantarmos deuses que disputam com Deus. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí, irmão, você chega no... Quando eu leio o versículo 3, você diz assim: isso eu não pratico. Aí eu chego no 7. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí você diz: o negócio aí pegou para mim. Aí um outro grupo se alegra quando a gente lê o versículo 8 sem explicar pelo todo da Bíblia. Lembra do dia de sábado? Aí os nossos irmãos adventistas dizem: tá vendo? É nós. Porque cada um de nós temos nossas fraquezas e pontos fortes. Aí você chega no: honra teu pai e tua mãe. Aí você diz assim: opa, eu cuido dos meus pais. Aí tem outros que dizem: rapaz, estou em pecado, tem um tempinho que eu não vejo minha velha nem meu velho. Não matarás, na interpretação do Novo Testamento. Não odiarás. Você diz: pastor, eu estou no ódio de uma pessoa, eu quase quebro ela hoje. Eu estou aqui, estou desviado, me perdoe, Senhor. Não adulterarás. Aquele que fracassou, não vigiou, caiu, se sente acusado, lascou para mim. Não furtarás. Aquele que deu uma enganada, uma mentida, para ver se o salário aumenta, para ver se ganha um dinheirinho por fora, diz: meu Deus, estou desviado. Não mentirás contra o próximo. O outro diz: Jesus, eu estou na sarjeta. Não cobiçarás os bens do seu próximo. Então, cada palavra dessa vai atingindo a gente aos poucos. Então, eu me orgulho de um e me fracasso no outro. Me fraquejo no outro. Aí a gente vai dizendo assim: peraí, em que eu sou bom? Em nada. Pastor, se eu não consigo fazer nada disso, para que tu pregou isso? Eu só preguei tudo isso aqui por causa do versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Amém. Aleluia. Eu não esperei você me obedecer para te libertar. Eu te libertei para te ensinar o que eu quero de você. Meu Deus. Ele não diz: faça isso e eu vou fazer por você. Não, ele diz: eu já fiz por você. Aleluia. Eu já derramei o sangue, eu já enviei o Espírito Santo, eu já estabeleci a igreja. E da reforma protestante a Bíblia foi colocada na tua mão. Eu já te dei a capacidade. Sou eu quem te liberto.
Sou eu quem te ajuda a não ser idólatra. Sou eu quem te ajuda a tirar um tempo para mim. Sou eu quem te ajuda a honrar seus pais. Sou eu quem te ajuda a não roubar. Sou eu quem te ajuda a não mentir. Sou eu quem te ajuda a não adulterar. Sou eu quem te ajuda a não cobiçar. Por causa da redenção. Você não consegue, mas eu vou te dar força. Você não tem forças, mas eu vou te dar graça. Você é falho, falha, caído, pecador, miserável, pobre, segue-no. Mas eu sou rico em graça para te restaurar. Eu sou rico em graça para te levantar. Alguém pode adorar ao Deus que nos capacita. Aleluia, Jesus. Não é pela sua força, é pelo poder do Espírito Santo. Amém. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de restauração. É noite de salvação. Aleluia. É a graça que te capacita. E aí? Foi edificado com essa palavra do pastor Eliseu Rodrigues? Meu Deus. Que react que foi esse, hein? Meu pai, que palavra foi essa? Meu Deus. Meu irmão, minha irmã, sabe que ao longo da vida da gente, a gente vem sempre... a gente tem o autoflagelo, né? O que é o autoflagelo? É achar que a gente nunca é merecedor da graça do Pai, né? Achar que a gente nunca vai ser merecedor daquilo que o Senhor fez na cruz pela gente. Mas eu tenho algo para te falar. Realmente a gente não é merecedor mesmo não. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós fomos sarados. E é pela graça nós somos reconstruídos todos os dias. Todos os dias nós levantamos e o Senhor faz com que a gente se reerga do pó. Porque se não fosse pela graça, a gente nem estaria aqui. Mas pela graça o Senhor nos salvou e nos traz a cada dia para mais próximo dele. Meu irmão, que você tenha um dia maravilhoso. Não sei qual é o horário que você está vendo este vídeo, mas que você tenha, se for à noite, que você tenha uma noite inacreditável na presença de Deus. Se for durante o dia, que você tenha, se for na hora do almoço, que você tenha um restante de dia abençoado. Se for pela manhã, que o seu dia seja excelente, ouvindo a voz do Pai. E que você tenha um encontro com o Espírito Santo. E eu queria te fazer um convite. Você que não aceitou o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da sua vida, aceita Ele. Aceita, cola conosco que você brilha. Quem cola com luz acaba sendo contaminado pela luz e acaba começando a brilhar. Então cola conosco que você brilha, aceita o Senhor Jesus como único suficiente Salvador. Não precisa de nada, é só você ir no seu lugar, no seu canto, onde você estiver. Você levantar a mão, fechar os seus olhos e falar: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida e não deixe que jamais ele seja apagado de lá. Feche. Sabe, meu irmão, procure uma igreja. A igreja vai ser para você ter comunhão com os irmãos, para você ter a comunhão, para você ser batizado, para você deixar para trás toda a caminhada de pecado e começar agora a caminhar com Cristo. Amém? Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido também. Se inscreva nesse canal. Se você é crente, ajuda este crente. Porque se você não inscrever nesse canal, você não é crente não. Se você não compartilhar esse vídeo para esse vídeo chegar também em outras pessoas, você é desviado. Comenta aí, em nome de Jesus, neste vídeo. Faz com que ele chegue a mais e mais pessoas, amém? E eu tenho outro convite para você. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, de uma forma simples, de uma forma didática, eu vou deixar o link na descrição para você fazer a inscrição lá, tá bom? É baratinho, desse tamanhozinho, seu valor, dá para você, amém? E muito obrigado por fazer parte desta família. Até a próxima e que Jesus os abençoe. Tamo junto. Porque é honra, é valorização do nome. Honrar é dar peso. Nossa geração precisa entender que Deus nos estabeleceu debaixo de autoridades. Há uma anarquia sendo estabelecida. Eu não sei se você percebe
que a maioria de jovens e adolescentes que fazem sucesso em TikTok e YouTube, que são até chamados de influencers, são jovens e adolescentes que brincam até de modo desrespeitoso com seus pais. Isso dá like. Verdade. Isso dá dinheiro. É rir da história. É desrespeitar quem já viveu o meu futuro. Deus está protegendo tanto o pai, quanto os pais, quanto os filhos. Porque os filhos que honram seus pais também estão protegidos. Eu te abençoarei. Eu te darei Amém. dias com mais luz. Amém. Honre teu pai e tua mãe. Deus protege a vida. Versículo 13: não matarás, não estragarás a vida na comunidade em que te coloquei. Aqui Deus está se referindo à morte ilegal. E já vi gente usar isso aqui na internet, os pregadores da net, os net crentes, para a polícia. Não quer morrer, é só não ir para cima da polícia. Se for, levar bala. Não matarás. Não assassinarás. Deus está contra a morte ilegal, que se a polícia praticar, também está quebrando esse mandamento. O que Deus está fazendo é proteger a vida. E outra, eu preciso tocar nesse assunto aqui. Nós cremos que a partir do momento da concepção, o ser humano já é criação de Deus no ventre materno. É obra do Criador, é objeto do seu amor. O Salmo 139 diz que Deus já enxerga, Deus já vê. Nenhum homem é livre para impossibilitar deliberadamente a concretização da vida ao abortar. A Bíblia não dá legitimação alguma ao ataque à vida, nem a própria, nem daquele que está por nascer. Quando a mãe, a vida da mãe está sendo ameaçada, aí os irmãos sabem que o médico tem aquilo que os homens da medicina chamam de culpa ou não culpa. Aí, nesse caso, o aborto entra no campo da exceção. Mas sabemos que nunca, jamais, exceção pode se tornar regra. Deus é Deus de vida. Deus protege a vida. E abortistas que lutam por essa causa são assassinos diante de Deus. Fato e verdade. Concordo com ele. E você concorda com ele? O que você acha em relação ao aborto? Essa questão tão polêmica aí. Você é contra ou a favor? Se você é contra, claro, simplesmente falar, mas se você é a favor, coloque aí nos comentários qual é o motivo que você é a favor. E por que você é a favor? Pastor, e nós? E nós que estamos na graça? Em sua interpretação do não matarás, o Novo Testamento, principalmente Jesus e João, dizem que odiar é matar. Odiar é assassinar, é homicídio. Então, para Cristo, o amor, na graça, no caminho da vingança, no desejo da derrota, na projeção da queda e da miserabilidade do outro, eu já sou assassino. Mateus 5:21, 1 João capítulo 4, versículo 20. Deus protege a vida. Mas Ele protege, aleluia, dando essa palavra para que a igreja pregue, para que a igreja anuncie. Os mandamentos, irmãos, é Deus protegendo o casamento no versículo 14. Não adulterarás. O que é o adultério? Qualquer relação íntima com terceiros. O casamento é um presente divino dado ao ser humano e é um presente exclusivamente total entre homem e mulher. Para nós que lemos as escrituras, o que passar disso não é casal, é dupla. Aí depois edita, senão eles derrubam o canal da igreja.
Deus colocou no ser humano o anseio por Deus, originalmente, lembre da queda. Então antes da queda é assim, era para ser assim. Toda relação fora de homem e mulher é pós-queda. É efeito do pecado no mundo. É a rebelião do homem contra Deus. Isso que eu gosto de homem inteligente, né, mano? Os caras têm a manha, né? Eu vou ouvir uma pregação dessa da Originalmente. Aí o Wilson fica toda hora parando, né? Mas é a minha função. Deus colocou no ser humano a atração pelo sexo oposto. Meu Deus. Qualquer coisa fora disso é a prova de que o nosso mundo foi quebrado pelo pecado. Deus não projetou o casamento a 3. Deus projetou o casamento a 2. E no casamento os 2 se tornam. Vai falar Aí no adultério, o terceiro envolvido faz com que os 2 que haviam se tornado se separem ou se quebrem e se tornem 2 novamente. O adultério gera a divisão. O adultério não rouba a vida como o não matarás. O adultério não rouba a vida como o assassino, mas ele tira do outro uma parte. Uma parte que Deus lhe concedeu para lhe tornar completo. Usando o exemplo de Davi, porque Davi quebrou quase todo isso aqui no pecado com Batseba. De novo, em 2 Samuel 12, quando Natã vai corrigir Davi, Natã chama Davi de ladrão por detrás da parábola que ele usou para exortar Davi. Porque o que Davi cometeu foi um roubo, pegando a ovelha de um homem que só tinha aquela. O adultério de Davi foi um roubo, é blasfêmia. De Davi não, de qualquer pessoa. É uma destruição de uma comunhão que Deus promoveu. É uma ofensa contra um cônjuge. É a interrupção de uma parceria. É o fim da fidelidade. É uma afronta à palavra de Deus. Desculpe-me, queridos, mas eu não posso fugir do que acontece na nossa geração. E é uma luta contra a igreja, contra os nossos princípios. E só a palavra nos protege. 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo, antes de falar do arrebatamento, ele exorta contra a imoralidade sexual. E ele diz que quem peca contra seu irmão, usando a imoralidade sexual para isso, Paulo conclui assim: Deus será o vingador de quem sofreu pela imoralidade. É brincadeira isso? Eita! Isso é muito sério, pastor. Deus se levanta como o vingador dos feridos pela deslealdade. Lutar com o homem é um nível de guerra. Deus odeia quebra de aliança. Não é comum, não é normal, não é natural. E que o sangue de Jesus nos purifique, nos cubra, nos livre. Que Deus revista a sua casa para que não entre essa imoralidade, esse desrespeito, essa quebra de aliança. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que a sua casa ela será revestida pelo sangue de Cristo. Aleluia. Estou caminhando para a conclusão. Deus protege o fruto do trabalho. Versículo 15. Não furtarás. Jeremias 22, 13. Tiago capítulo 5, versículo 4. Diz que quem usufrui do trabalho do próximo, sem pelo menos lhe oferecer o pagamento devido. Você é devedor quando usufrui do trabalho de alguém. Se você não paga, você é ladrão que rouba sem arminha, furtivamente. Por isso está escrito: não furtarás. Aquele que rouba furtivamente. Só que tem um jeito. Quando eu estresso, eu tenho que
acalmar para ver se eu falo de outro modo. Já tem muita polêmica em cima de mim. Jesus proibiu os filhos de declararem que o dinheiro que eles usariam para cuidar de sua família, primariamente direcionado aos seus pais, Jesus proibiu que aqueles que têm a posse para cuidar de sua família, desvie essa posse para dar na mão de religiosos que são cães, lobos, falsos líderes. Marcos capítulo 7, versículo 11. E a desculpa por detrás dessa prática de tirar da família para ajudar a obra é ajudar a obra. Então a esposa sofre, os filhos sofrem, os pais sofrem, mas o meu pastor disse que eu tenho que dar tudo. Jesus proibiu. Isso é roubar furtivamente os incautos. É tirar a honra do trabalhador. Eita. Jesus disse que isso é pecado. Então, qualquer comunidade religiosa que exija que seus... Eu não estou falando de ensino. Eu não estou falando da Bíblia aberta, o ensino do dízimo, oferta, a honra ao Senhor. Mas qualquer religião, comunidade religiosa que recolha os bens de seus membros, lhes restringindo de cuidar de sua família, tirando-lhe a sua subsistência, são violadores do mandamento não furtarás, são ladrões. Eita. E tá na moda aí agora, parecem feiticeiros. Manda seu pix que eu estou jogando a carta. E tem crente lá comentando: fala comigo, Senhor, abra a Bíblia. Não, mas é que eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir a voz de Deus de modo audível. Leia a Bíblia em voz alta. Cresce, bebê. A maior profecia está aqui. O maior profeta está aqui. A palavra de Jesus. Pastor, mas não pode doar? Deve. Mas a gente tem que doar sem doer. Paulo diz com alegria. Deus protege a honra. Versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é um falso testemunho contra alguém? Mentira! Não minta contra o próximo, porque a maioria de nossas conversas se tratam de outras pessoas. Sim ou não? Sim. Aí eu pode falar sim ou não? É claro que é. Sim. Aí eu te pergunto, é verdade ou mentira? O quanto dessas conversas melhorarão a vida do próximo? Ou lhes diminuirão a honra? Esse mandamento vem de Deus para eu não mentir contra o próximo. Então, se eu minto contra alguém, eu estou pecando diretamente contra Deus. O que é mentir? Eu anotei aqui para ficar bem filosófico. É negar a verdade por motivos egoístas. É subordinar a verdade ao meu próprio interesse. Mentir é trair. Mentir é contribuir para a destruição do outro. Mentir é tagarelar irrefletidamente. É quebrar o 9º mandamento. É ser inimigo de Jesus, porque ele é a verdade. Eita. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Me ajuda, ele é Essa pai foi da... forte. Então a mentira tem um pai. Só que a Bíblia não diz que Jesus é pai da verdade. Ele é a verdade. Por quê? Porque verdade é a essência. Ele é. A mentira não é a essência, tem que ser inventada. Então se teve que criar, se teve que ter alguma invencionice, há um pai por trás. E se é contra alguém, é o diabo que financia a palavra que sai de sua boca. Efésios 4:25 diz: deixai a mentira
e falai a verdade cada um com o seu próximo. Provérbios 14, 25. A testemunha verdadeira salva vidas. Último lugar, Deus protege o coração. Versículo 17. Não cobiçarás. Me ajude e diga: não cobiçarás. Não cobiçarás. O que é a cobiça, pastor? Inveja. Pastor, o que é uma pessoa cobiçosa? Na maioria das vezes é a pessoa invejosa. A Bíblia não está mandando matar o seu desejo, todo tipo de desejo. Ela está mandando você submeter o seu desejo à palavra. Submeter seus desejos às escrituras. O que é a inveja? Atitude interior que destrói até uma comunidade. E o que faz nascer a inveja no coração de muita gente, lembra que eu disse na introdução da nossa crise política e ideológica? Dentro dessa nossa crise política tem uma ideologia de que todos são iguais desde o nascimento. E são dignos e merecedores e têm os mesmos dons, valores pessoais e oportunidades. Que ideologia é essa? A ideologia da igualdade. Essa ideologia da igualdade é a raiz das invejas. Por quê? Porque se a ideologia diz que todo mundo é igual, por que eu não tenho o que ele tem? Por que eu não tenho o que ela tem? E aí, irmão, começam as perguntas, começam as comparações. Nós nos comparamos com os outros, ao invés de nos compararmos conosco e perguntarmos: eu estou no mesmo nível de antes? Eu estou melhor do que antes? Porque amanhã eu quero estar melhor do que hoje. Se a gente fica se comparando com os outros, se não formos libertos pelo sangue de Jesus, aí nasce a cobiça, nasce a inveja, ao ponto de destruir o casamento do próximo, versículo 17, destruir a empresa do próximo. Por isso que diz: não cobiçarás o servo, a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O invejoso não quer que você tenha o que você tem, porque para ele, no mínimo, vocês dois deveriam estar no mesmo patamar. E às vezes nós cobrimos crentes preguiçosos na igreja. Todo mundo aqui é igual. Não é não, tem gente feia, tem gente bonita. Tem gente que fede, tem gente que cheira. Não tomar banho. Quando Saul desonra Samuel, Samuel olhou para ele e disse assim: Deus escolheu outro melhor do que você. E você que levanta a teoria de que todo mundo é igual, esquerdista, Deus sempre tem os primeiros, sempre tem quem ora mais, quem trabalha mais, quem estuda mais. Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Nananina não. Vão em quem vende e comprai, para não faltar para nós. Tchau, vazei. Respeite o trabalho do outro. Respeite a história do outro. Então decida não invejar. Decida não cobiçar. O melhor é você se submeter à história dele. Cola nela. Aprende com ela, aprende com ele. Mas tentar tirar sem pagar o mesmo preço que foi pago, você está quebrando esse mandamento. Você está cheia de cobiça. Você é invejosa. Você é invejoso. Você precisa parar de comparar e começar a agradecer. Agradecer pelo que Deus te deu. Agradecer pelo que Deus tem para você. E agradecer pelo que Deus deu para alguém perto de você. Quer começar a vencer a inveja? Glorifica Jesus pela sabedoria do outro, pelo carro do outro, pela casa do outro, pela roupa dela. Glorifica pela roupa dela. Miga, como você tá chicosa. Aleluia. Um dia eu vou chegar nesse nível, miga. É para as irmãs isso aqui. Homem não tem migo, não. Pare de comparar e comece a agradecer. Ou confessa: Senhor, eu estou com inveja. Por quê? Porque eu não estou feliz com a vitória dele. Eu não estou feliz com a vitória dela. Me perdoe. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Último lugar,
Diga glória. Pesada essa mensagem. É pesada essa mensagem. Eu sei que é pesada. Bora começar o ano assim. Eu acho que é por isso que já me colocaram o primeiro pregador do Projetando. Bora começar assim. Último lugar. Você canta aquela. Então liberta-me de mim. Pode vir. Que agora a gente vai respirar, né, irmão? Escute o que eu vou lhe dizer. Lembra da queda? Que é o segundo fundamento sobre o qual a Bíblia está construída. Agora você vai lembrar do terceiro, diga redenção. E vai lembrar do quarto, diga glorificação. Glorificação. Sabe por quê, irmão? Eu disse no início, eu vou repetir para a gente concluir. Quando Deus diz não terás outros deuses, é porque todos nós aqui somos capazes de levantar substitutos para Deus. Não é abandonar Deus, mas é ter outras coisas que me alimentem. Diante de Deus até. Eu sou crente, mas eu consigo maratonar na Netflix em 15 dias, em uma semana, em 3 dias. Mas eu não consigo nesses mesmos dias ler um capítulo da Bíblia. Eita glória! Nós temos a facilidade de levantarmos deuses que disputam com Deus. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí, irmão, você chega no... Quando eu leio o versículo 3, você diz assim: isso eu não pratico. Aí eu chego no 7. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí você diz: o negócio aí pegou para mim. Aí um outro grupo se alegra quando a gente lê o versículo 8 sem explicar pelo todo da Bíblia. Lembra do dia de sábado? Aí os nossos irmãos adventistas dizem: tá vendo? É nós. Porque cada um de nós temos nossas fraquezas e pontos fortes. Aí você chega no honra teu pai e tua mãe. Aí você diz assim: opa, eu cuido dos meus pais. Aí tem outros que dizem: rapaz, estou em pecado, tem um tempinho que eu não vejo minha velha nem meu velho. Não matarás, na interpretação do Novo Testamento. Não odiarás. Você diz: pastor, eu estou no ódio de uma pessoa, eu quase quebro ela hoje. Eu estou aqui, estou desviado, me perdoe, Senhor. Não adulterarás. Aquele que fracassou, não vigiou, caiu, se sente acusado, lascou para mim. Não furtarás. Aquele que deu uma enganada, uma mentida, para ver se o salário aumenta, para ver se ganha um dinheirinho por fora, diz: meu Deus, estou desviado. Não mentirás contra o próximo. O outro diz: Jesus, eu estou na sarjeta. Não cobiçarás os bens do seu próximo. Então, cada palavra dessa vai atingindo a gente aos poucos. Então, eu me orgulho de um e me fracasso no outro. Me fraquejo no outro. Aí a gente vai dizendo assim: peraí, em que eu sou bom? Em nada. Pastor, se eu não consigo fazer nada disso, para que tu pregou isso? Eu só preguei tudo isso aqui por causa do versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Amém. Aleluia. Eu não esperei você me obedecer para te libertar. Eu te libertei para te ensinar o que eu quero de você. Meu Deus. Ele não diz: faça isso e eu vou fazer por você. Não, ele diz: eu já fiz por você. Aleluia. Eu já derramei o sangue, eu já enviei o Espírito Santo, eu já estabeleci a igreja. E da reforma protestante a Bíblia foi colocada na tua mão. Eu já te dei a capacidade. Sou eu quem te liberta. Sou eu quem te ajuda a não ser idólatra. Sou eu quem te ajuda a tirar um tempo para mim. Sou eu quem te ajuda a honrar seus pais. Sou eu quem te ajuda a não roubar. Sou eu quem te ajuda a não mentir. Sou eu quem te ajuda a não adulterar. Sou eu quem te ajuda a não cobiçar. Por causa da redenção. Você não consegue, mas eu vou te dar força. Você não tem forças, mas eu vou te dar graça. Você é falho, falha, caído, pecador, miserável, pobre, segue-no. Mas eu sou rico em graça para te restaurar. Eu sou rico em graça para te levantar. Alguém pode adorar ao Deus que nos capacita. Aleluia, Jesus. Não é pela sua força, é pelo poder do Espírito Santo. Amém. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de restauração. É noite de salvação. Aleluia. É a graça que te capacita. E aí? Foi edificado com essa palavra do pastor Eliseu Rodrigues? Meu Deus. Que react que foi esse, hein? Meu pai, que palavra foi essa? Meu Deus.
Meu irmão, minha irmã, sabe que ao longo da vida da gente, a gente vem sempre. A gente tem o autoflagelo, né? O que é o autoflagelo? É achar que a gente nunca é merecedor da graça do Pai, né? Achar que a gente nunca vai ser merecedor daquilo que o Senhor fez na cruz pela gente. Mas eu tenho algo para te falar. Realmente a gente não é merecedor mesmo não, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas pela graça nós fomos salvos, pela graça nós fomos sarados, e é pela graça nós somos reconstruídos todos os dias. Todos os dias nós levantamos e o Senhor faz com que a gente se reerga do pó. Porque se não fosse pela graça, a gente nem estaria aqui. Mas pela graça o Senhor nos salvou e nos traz a cada dia para mais próximo dele. Meu irmão, que você tenha um dia maravilhoso. Não sei qual é o horário que você está vendo este vídeo, mas que você tenha, se for à noite, que você tenha uma noite inacreditável na presença de Deus. Se for durante o dia, que você tenha, se for na hora do almoço, que você tenha um restante de dia abençoado. Se for pela manhã, que o seu dia seja excelente, ouvindo a voz do Pai. E que você tenha um encontro com o Espírito Santo. Eu queria te fazer um convite. Você que não aceitou o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da sua vida, aceita Ele. Aceita, cola conosco que você brilha. Quem cola com luz acaba sendo contaminado pela luz e acaba começando a brilhar. Então cola conosco que você brilha, aceita o Senhor Jesus como único suficiente Salvador. Não precisa de nada. É só você ir no seu lugar, no seu canto, onde você estiver. Você levantar a mão, fechar os seus olhos e falar: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida e não deixe que jamais ele seja apagado de lá. Feche. Sabe, meu irmão, procure uma igreja. A igreja vai ser para você ter comunhão com os irmãos, para você ter a comunhão, para você ser batizado, para você deixar para trás toda a caminhada de pecado e começar agora a caminhar com Cristo. Amém? Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido também. Se inscreva nesse canal. Se você é crente, ajuda este crente. Porque se você não inscrever nesse canal, você não é crente não. Se você não compartilhar esse vídeo para esse vídeo chegar também em outras pessoas, você é desviado. Comenta aí, em nome de Jesus, neste vídeo. Faz com que ele chegue a mais e mais pessoas, amém? E eu tenho outro convite para você. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, de uma forma simples, de uma forma didática, eu vou deixar o link na descrição para você fazer a inscrição lá, tá bom? É baratinho, desse tamanhozinho, seu valor, dá para você, amém? E muito obrigado por fazer parte desta família. Até a próxima e que Jesus os abençoe. Tamo junto!